E nós começamos mais um Liberdade de Opinião, mais uma semana pela frente. Começamos o quadro de hoje, direto do Rio de Janeiro, com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, boa segunda, boa semana, hein? Senhoras e senhores, bom dia. Colombo, ótima semana para nós, bom dia também. Vamos em frente. O presidente Jair Bolsonaro esteve agora no final de semana na casa do ministro do Supremo, Dias Toffoli, acompanhado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do indicado, aí as imagens, vejam só, do presidente chegando, cumprimentando o ministro Dias Toffoli. Também esteve neste encontro o indicado para substituir o decano Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, o desembargador Cássio Nunes. Uma parte da base de Jair Bolsonaro faz duras críticas ao presidente da República por causa desse encontro na casa do ministro Dias Toffoli, que por sua vez afirmou que Bolsonaro foi até lá por amizade. Sidney, na sua avaliação, há razões para que uma parte da base aliada ao presidente da República, aquela que está junto dele desde a campanha eleitoral, esteja descontente com o trânsito de Jair Bolsonaro entre algumas figuras que o bolsonarismo, digamos assim, queria ver longe do gabinete do presidente da República, das relações do presidente da República, e Dias Toffoli era uma dessas figuras? Descontentamento também é expressão democrática, então zero de problemas. Os bolsonaristas mais radicais, os chamados de raiz, né, têm todo o direito de expressar suas insatisfações, seus desacordos. Justamente é este segmento que certamente frequentou aquelas manifestações contra o Supremo, contra os juízes, aí sim, ultrapassando ali limites democráticos, né, porque no momento que você quer derrubar um dos poderes, você está derrubando os pilares da democracia. Agora, expressar o seu descontentamento é legítimo. Mas vamos voltar um pouquinho a fita aí para a gente entender o que está acontecendo. Primeiro, zero de problema, na minha opinião também, o presidente frequentar a casa de alguém, um amigo, alguém de outro poder, ir num almoço, um jantar, até num churrasco. Não vejo muito problema, a princípio, esse tipo de relação. Não é muito formal, não é muito comum, não é usual. Mas o presidente Jair Bolsonaro já há muito não é um presidente igual aos outros, né? Ele fala certas coisas que os outros não falam, ele às vezes é radical ao extremo. Criticamos aqui várias vezes de atitudes, né? A mim, eu acho inaceitável ele mandar jornalista calar a boca. Isso aí realmente é algo que não considero isso no mínimo aceitável. Mas esse tipo de frequência, né, pessoal na casa, não vejo problema. Dois, quando ele vai na casa de Toffoli, ali é um abraço amigo mesmo, né? Um abraço fraterno. Tornaram-se amigos de infância ali naquele processo, né? Para quem achava que Toffoli era muito mais inclinado aos petistas, né? Vê-los assim tão abraçados, há de se convir que houve um avanço ali do campo pessoal, ideológico e, quem sabe, funcional e operacional para os deveres de ambas as partes. Lembrando que Toffoli era o presidente do Supremo. Agora, quando ele, neste encontro, ele faz referência ao presidente atual, Luiz Fux, um pouco reclamando que ele não está sendo tratado como ele gostaria, aí eu acho que o presidente não deveria tê-lo feito. Quebra a liturgia do cargo, o presidente Fux não estava lá, não é educado, isso não é correto, e isso cria uma atitude que me parece que ele ultrapassa um limite, porque tem certos processos que chegarão ao Supremo, serão tratados no Supremo, inclusive do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, e eu acho que quanto mais equidistância tiver o presidente, é melhor para o Brasil, é melhor para a democracia, é melhor para o equilíbrio dos três poderes. Quando o presidente, de alguma maneira, ele fica coxeando o alambrado ou ultrapassando o alambrado, 2 passos para frente, para tentar de alguma maneira tirar do caminho qualquer obstáculo que possa surgir na vida dos filhos, isso é completamente merecedor de críticas. E, por fim, ele está, de fato, acompanhando pessoalmente o seu escolhido, Cássio Nunes, em todos os lugares, como fez com Gilmar Mendes, na casa de Gilmar Mendes, como fez neste encontro, que estava o senador Alcolumbre também. Às vezes a gente fala assim, ele está cabalando votos, né, quando ele se encontra lá com
integrante do Supremo. Não, ele não está cabalando votos porque a sabatina será no Senado e o Supremo não vota. Mas ele está aplainando, ele está tranquilizando os juízes do Supremo, os desembargadores, o juiz do Supremo. Ele está, de alguma maneira, dizendo, olha, o Cássio é um advogado, um indicado preparado, capacitado, não vai ser problemas para vocês, não vamos interferir. E esse tipo de relação também tem limites. Existe a liturgia do cargo. O presidente tem que ficar dentro dos seus limites do Poder Executivo. Conversar sim, ter bom diálogo, ok, se relacionar, maravilhoso. Agora, que fique ali dentro do seu quadrado, né? Quando ultrapassa, isso não é bom para a democracia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como você já lembrou, Sidney, também esteve neste encontro de sábado à noite. Lembrando que o presidente do Senado tem a intenção de concorrer a um novo mandato para o cargo, o que até este momento é proibido pela Constituição, né? Se reeleger dentro de uma mesma legislatura para a presidência de uma casa legislativa, seja a Câmara, seja o Senado, mas ele trabalha abertamente por isso, para de alguma maneira fazer uma alteração na legislação que permita que ele fique mais 2 anos na condição de presidente do Senado. Esse assunto pode parar no Supremo Tribunal Federal, não é? Composto pelo ministro Dias Toffoli. Além disso, ele é presidente do Senado, onde será sabatinado o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, que por sua vez também estava no encontro. É republicana, correta, era um bom momento e um bom lugar para o presidente do Senado estar no sábado à noite ou não faz diferença? Neste caso é um pouco diferente, eu acho que não era. Por quê? Porque Cássio Nunes será sabatinado no Senado, né? Então você ter ali essa aproximação, ela não é exatamente positiva. Mas outro dia alguém aí na mídia disse, o Sidney Rezende é veterano, né? Eu sou veterano mesmo, e como veterano, jornalista veterano, me permito, né, de idade, de tempo de profissão, a dizer o seguinte, não se briga com fatos, você tem que tomar cuidado com as ilações, né? Então, por exemplo, Davi Alcolumbre querer ficar mais tempo e de alguma maneira tentar se movimentar nesse sentido, ele pode fazê-lo, mas ele não pode atacar o que determina claramente a Constituição. E aqui, inúmeras vezes, este jornalista veterano já opinou que está claro na Constituição que não pode fazer esse tipo de casuísmo, de movimento de prorrogação do mandato quando não há essa possibilidade. Ficar achando brechas, isso não é bom. Um parêntese, o presidente Trump, no debate com Joe Biden, ele disse alguma coisa nesse sentido sobre impostos. Vocês, democratas, criaram uma possibilidade em que me permite não pagar, não é exatamente o que vocês estão esperando, mais ou menos assim, que eu pagasse, porque eu estou agindo de forma legal. Um homem público, uma pessoa pública, ela tem sim que estar atenta ao que é legal, sempre, mas o que é moral também, porque você transmite com os seus gestos e inspira as demais pessoas a fazer o mesmo. Então, tanto eu critico lá no caso dos Estados Unidos, voltando para cá, da mesma forma. Não acho que é muito republicano isso, se este assunto foi tratado. Como eu não estava lá, eu não conversei com os integrantes deste jantar, eu não posso lhe dizer se o presidente Davi Alcolumbre o fez. Mas se fez menção em conversa eventual bilateral com o presidente, eu até acho que não fez, mas se ele fez, eu considero isso completamente inaceitável. Mas, repito, creio que ele não tenha feito. Vamos trabalhar com fatos e as ilações a gente observa, a gente analisa de maneira esperta, né? É aquele jogador de futebol que, com o tempo, ele pensa o seguinte, eu não sou mais um garoto para ficar correndo com a bola colada aos meus pés. Então, o que eu faço hoje em dia? Eu faço a bola correr e não eu correr junto. Por isso, um garoto novo, em alta velocidade na estrada, ele está pouco ligando porque a morte não faz parte do seu projeto. Mas quem tem mais de 70 anos, dirige bem devagarzinho, porque um pouquinho mais de vida para ele é muito importante, é uma joia rara. Essa é a inteligência do jogador veterano em campo, Sidney. Já que você está falando em futebol aí, corre certo, corre o que tem de correr, né? Quem corre por ele é a bola. A não ser que você seja um gênio da pequena área como o Romário, né, que ficava lá paradinho, mas marcava os gols. E a gente esquecia as más atuações, né? Ele podia jogar 80 minutos muito mal, mas se 5 ou 10 minutos ele tivesse um bom desempenho e marcasse os gols, é que interessa. A gente também gosta de vitórias, né? É isso aí. Bom, vamos aos Estados Unidos, porque quem está querendo uma vitória enlouquecidamente é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Porém, como nós estamos noticiando aqui desde a sexta-feira, ele segue internado, testou positivo para a Covid-19. Há uma possibilidade de alta ainda hoje, mas isso vai depender da evolução do caso. O médico da Casa Branca confirmou que Trump precisou de oxigênio suplementar, mas está reagindo bem ao tratamento.
Segundo pesquisa divulgada pela Reuters, 65% dos americanos, incluindo democratas e republicanos, partido do presidente Donald Trump, acreditam que, se Trump tivesse levado a doença a sério, ele não teria sido contaminado. Na mesma pesquisa, Biden abriu a maior vantagem na corrida presidencial registrada até agora. 10 pontos de dianteira em relação ao presidente que tenta a reeleição. Sidney, com esses dados sobre o estado de saúde de Trump, com essa percepção dos americanos de que se ele tivesse levado as coisas a sério, a situação dele, particularmente, e de boa parte dos americanos, estaria melhor do que está neste momento. Qual é o nível de comprometimento de Donald Trump, torcendo, é claro, para que ele se restabeleça completamente de saúde, para as eleições do dia 3 de novembro, daqui menos de um mês, portanto? Está ficando muito difícil para o presidente Trump vencer e se reeleger nos Estados Unidos. Esta vantagem a favor de Joe Biden, ampliada para 10 pontos, não é pouco. Lembrando que a eleição será no dia 3 de novembro. Consequentemente, temos aí o mês de outubro, que já está em curso, vai apertando. Agora, tem uma incógnita na eleição americana, que todo mundo já sabe, mas eu vou refrescar só para sustentar aqui a minha tese de opinião aqui do nosso encontro, Colombo, que é a seguinte: já tem gente votando e os votos só serão abertos mais adiante, quando os demais forem consagrados. Tem a não obrigatoriedade de se votar, então muitas vezes alguém pode, na pesquisa, até dizer que vai votar e não votar. Tem o voto junto ao correio, que ainda não foi feito, portanto tem que ter a disposição de alguém querer mesmo decidir os destinos do país no voto, é sair de casa, ir até o correio, votar, e aí há de se convir que há uma certa preguiça no americano. Eu conversei com americanos assim que acompanham esse quadro de perto, lógico, que dizem até que tem inveja do Brasil, porque o nosso voto é obrigatório. Eles dizem assim, sinto vergonha que o nosso povo não tenha disposição para votar, porque isso cria um desequilíbrio. Só aqueles que votam é que acabam influindo mais diretamente na escolha. Então, esta incógnita é que pode dar uma eventual vantagem percentual para Trump maior do que ele tem hoje. Mas tudo está caminhando para a vitória de Joe Biden. A não ser, claro, que aconteça um infortúnio, um problema qualquer, um obstáculo de saúde mais grave, como aconteceu agora com Donald Trump. O fato também é, aquelas denúncias contra o presidente Trump ficaram em segundo plano e no primeiro plano ficaram assuntos correlacionados à doença do presidente. Então, esse é um momento, assim, teoricamente favorável ao Trump, que deixou um pouco para lá as acusações contra ele, mais graves, e fica mais confinado a isso. Agora, é estranho, né, alguém que tenha tido dificuldades com febre muito alta, sair no carro, né? Lembra um pouquinho aquela foto do ex-presidente brasileiro Tancredo Neves, que acabou não assumindo que ele estava adoentado com a sua equipe médica e dizem que ele estava sendo amparado. E aparece ele assim na foto, vestido com aquela roupa médica do paciente, né? Ele estava lá parado para demonstrar que estava tudo bem. Infelizmente não estava e ele morreu 17, 18 dias depois de entrar no Instituto do Coração. Então parece um pouco que Trump está querendo desfilar para dizer que está tudo bem e talvez não esteja tão bem assim. Vamos aguardar. Tá ruim pro Trump nesse momento. O povo americano está inclinado a votar no Biden, hein? Vamos voltar para os nossos assuntos locais aqui, Sidney, porque o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, teria feito críticas duras ao ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma reunião com investidores. O governo, aliás, está atrás desse áudio, como nós noticiamos aqui na programação da CNN. Segundo participantes do encontro, Marinho teria dito que o programa Renda Cidadã sairia por bem ou por mal. Depois desse vazamento, Guedes reagiu e disse que Marinho era despreparado, desleal e fura-teto. Aí não é teria. Ele disse mesmo, nós transmitimos essa entrevista aqui. Em nota, Marinho negou ter feito as críticas que originaram a resposta de Paulo Guedes. Como é que você vê essa situação agora entre Paulo Guedes e Rogério Marinho? O ministério, a esplanada ficou pequena demais para os dois, Sidney? Tá parecendo que sim, Senhor e senhora, vamos imaginar, vocês são empresários, né? E depois vou dar o exemplo de vocês não sendo empresários. Você é empresário, você tem 2 diretores da sua empresa que discutem a este modo, né? Qual seria a sua atitude? Silêncio total? Fingir que não existiu? Ficar na sua? Das duas, uma. Ou você pede para alguém da sua confiança ir lá e resolver a parada, de preferência assim, gente,
Né? Todo mundo deixa disso, né? Dá uma acalmada aí, legal, vocês dois aí, porque isso não tá bom para a empresa. Ou você diretamente os convoca, que é o gesto até mais altivo, é mais difícil, é mais desgastante, mas se você é um líder empresarial, né, ali você manda na sua empresa, você chama os dois e conversa. Ou individualmente ou os dois juntos, e olha, não quero mais isso aqui. Porque se você começar a permitir esse tipo de balbúrdia e trocas de acusações, quase uma briga de rua, isso não é legal para sua empresa. Vai imaginar você dentro de casa, né? Duas crianças lá estão brigando, o que você faz? Você deixa os dois se engalfinharem lá? Começa um a gritar com o outro agora, você fica calado, não se mete, deixa eles resolverem? Será que essa é a melhor atitude? Briga hoje, briga amanhã, briga de tarde, briga de noite, daqui a pouco os dois estão se arranhando, é isso que você quer para os seus filhos? Não me parece legal. E o presidente Bolsonaro, desculpa falar dele nesse sentido, parece que eu sou anti-bolsonarista aqui no meu comentário, não é isso não, estou analisando os fatos. Ele ficou em silêncio, a impressão que está dando é que está indo num rápido desgaste, numa fritura até dessas relações, assim, da credibilidade aumentada do ministro Paulo Guedes, porque o presidente não o chamou para o café da manhã de hoje com o Rodrigo Maia, poderia tê-lo feito e fumado ali o cachimbo da paz, ainda que de manhã, não fez. O presidente não fez uma intervenção de advertência ao Rodrigo Marinho, ou um apoio ao Paulo Guedes nesse sentido. Paulo Guedes não é mais um super-ministro. O líder do governo, outro dia, tirou Paulo Guedes, na entrevista coletiva, né, tirou o ministro assim pela cintura, quase puxando, dando a ele assim, o que ele deveria fazer. Eu vejo se apequenando no governo Paulo Guedes, diante do governo, e está ficando o espaço pequeno para ele no governo também. E, finalmente, o que se diz no mercado financeiro é que o presidente está também amainando, acalmando o mercado financeiro e fazendo se acostumar a um Paulo Guedes que não é mais super-ministro. E aí, quando isso estiver bem baixinho, assim, quando o Paulo Guedes estiver bem fraquinho, ele deverá substituí-lo. É o que está parecendo. Você citou o café da manhã que nós mostramos agora há pouquinho aqui na programação da CNN, Sidney, no Palácio do Alvorada, um evento que estava fora da agenda do presidente da República, né? A repórter Juliana Lopes, que sempre está lá de plantão, logo cedinho percebeu a chegada das autoridades, nos avisou e nós noticiamos aqui na CNN em primeira mão este encontro que, repito, estava fora da agenda do presidente da República. Nós conseguimos, inclusive, uma foto exclusiva do evento, do encontro que estamos mostrando agora. O senador Márcio Bittar, que é o relator do orçamento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e, é claro, o presidente Jair Bolsonaro, para falar sobre alternativas de financiamento para o programa Renda Cidadã. Nós discutimos agora há pouquinho aqui no programa, Sidney, no Novo Dia, com o Igor Gadelha, com a Basília Rodrigues. Em primeiro lugar, o estranhamento do ministro da Economia, que é o homem do dinheiro, não estar neste encontro, não é? Em segundo lugar, há perspectiva de um encontro hoje à noite entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes para que os dois comecem a tentar uma aproximação, a parar arestas. Isso pode começar a melhorar o clima entre os dois e, consequentemente, da permanência do ministro Paulo Guedes lá em Brasília? Pode e deve. Mas vamos tentar entender um pouquinho além do relacionamento pessoal, né? Qual seja um jantar, ele aproxima, ele diz, eu estava nervoso, o que eu disse não é bem isso, ou o que eu penso é aquilo. Acho isso ótimo, é ótimo. Democracia é convencimento, é diálogo, é conversa entre os diferentes, perfeito. Então, sem dúvida, se o jantar acontecer de fato nestes moldes, é muito bom, é louvável para o país. Mas o que acontece? Ambas as vozes representam muito mais do que os dois indivíduos. Quando o deputado Rodrigo Maia, ele prioriza a reforma tributária, lamenta que ela não esteja na ordem do dia ou que ele não é sequer consultado, é o Rodrigo Maia que pensa isso, é o DEM, o seu partido, que pensa isso, são aqueles que coadunam ideologicamente e têm a visão do país que deveria ser por aí, passando por uma reforma, e é também uma parte substancial do mercado financeiro e do setor industrial e do setor produtivo. Ele está dando eco à insatisfação de grandes empresários que não aparecem. Né? Os detentores reais do poder no Brasil ficam muito em silêncio. É naquele evento que ele aparece pouquíssimo, às vezes eles nem vão, os grandes capitães que definem os rumos econômicos do país, os destinos do poder, que influenciam nas sombras, esses aí a gente sequer às vezes sabe os seus nomes, né? E são os que influenciam.
Estes, Rodrigo Maia os representa. Já Paulo Guedes, oriundo do mercado financeiro, ele quase está mais posicionado junto a esses entes do mercado financeiro, setor bancário principalmente e outros setores afins, e também a um projeto liberal de economia. Mas hoje mesmo meu irmão, que é advogado, vai comentar um negócio comigo interessante. Na época do Império, você tinha lá os conservadores e tinha os liberais. Então ele comentou que tinha uma máxima naquela época que dizia o seguinte: nada mais conservador do que liberais no poder. Deu para entender, né? Eu sim. Sidney, com essa pensata, nós encerramos por aqui o Liberdade de Opinião com você hoje e voltamos a conversar amanhã, combinado? Combinadíssimo, Colombo, e uma boa semana novamente para você e um bom trabalho. Tchau, tchau.